E aí, vamos para o mesmo cafezinho? Vamos conversar sobre a Apache Kafka. Por que e para que usar a Apache Kafka? Então, vamos lá? Hum, Oi, se você não me conhece, esse é o canal Computação Crítica, meu nome é Vitor Osório, praticamente todo dia eu tenho um vídeo aqui, um cafezinho, onde eu converso sobre temas da computação, desenvolvimento de software, e hoje a gente vai fazer num formato diferente. Vou botar aqui uma tela auxiliar e eu vou mostrar para você por que a gente usa Apache Kafka, né? Vamos primeiro tentar definir o que é Apache Kafka, porque muita gente não sabe, né? Tem muita gente que pensa, beleza, Apache Kafka é um banco de dados? Não, Apache Kafka não é um banco de dados. Eu posso dizer que não. Apesar que uma das pessoas que trabalhou no Kafka tem um vídeo muito interessante que é por que Kafka is a database. Tem um vídeo muito interessante. Is Kafka a database? Tem uma aqui, ó. O Martin Kapleman, ele trabalhou na Confluent, ele tem esse vídeo aqui lá de 2008 que ele fala assim, ele se pergunta se Kafka é ou não é uma base de dados. Aí ele vai definir o que é uma base de dados, o que não é, né? Mas eu já digo assim que, se você for usar, não considere o Kafka uma base de dados. Ele tá mais para um middleware orientado à mensagem. Ó esse nomezinho aqui que está no trabalho feito por um aluno de mestrado da Tecnológica Federal chamado Vitor Osório. Não sei se vocês conhecem ele, né? Ele entra ali na categoria do que a gente chama de middleware orientado à mensagem, né? Então, deixa eu botar aqui, ó. Middleware orientado à mensagem. E aí, o que é um middleware orientado à mensagem? Vamos tentar dar uma luz aqui nisso, né? Bom, o que é um middleware, né? Vamos pensar aqui que eu tenho dois sisteminha, que eu tenho o sisteminha A e o sisteminha opa. E o sisteminha B, né? Eu tenho um sisteminha A e um sisteminha B. E eu quero fazer com que os dois se comuniquem, né? E aí a gente vai pensar o quê? Beleza. Como é que eu faço isso, né? Bom, para eu fazer isso, eu tenho que ter uma interfacezinha em B. Vamos pensar que eu tenho que ter uma interface. Deixa eu pegar aqui esse carinha aqui mais bonitinho, né? Eu tenho que ter uma interfacezinha em B. Deixa eu botar aqui em azul e botar focado, né? E aí eu faço, não, vai comunicar aqui. E essa interface aqui, eu vou dizer o protocolo dela. Vamos supor que seja HTTP, né? Então essa interface, ela é HTTP. Beleza, aí ele pode se comunicar. Qual que é o grande problema aqui, né? O grande problema é que assim, eu vou ter que usar um framework, né? B vai ter uma interface, né? Então B vai ter uma interface e A vai ter que conhecer duas coisas, a interface de B e B. Entendeu? A vai ter que conhecer quem que é B e quem que é a interface de B. Beleza, e tem algumas outras coisas, né? O B vai ter que suportar todas as requisições do A, né? Então assim, bom, beleza, né? Assim, se o A começa a jogar ali bilhões de mensagens por segundo, o B vai ter que aguentar essa porrada aí. Você vai ter que lidar com isso aí, né? Beleza. Vamos lá. Mas isso aqui, a gente estava falando nos últimos dias de acoplamento, né? No fundo, A está mandando mensagem para B. A está acoplado a B, né? Bota aqui. A está acoplado a B, né? No fundo, quando a gente tem uma arquitetura assim, A está acoplado aqui a B, porque A tem que saber qual que é a interface, qual que é o IP de B. Então não é muito bom essa solução, né? Qual é uma outra solução possível, né? Uma outra solução possível é colocar uma base de dados, né? Então, A escreveria nessa base de dados, né? B jogaria essa interface HTTP fora, né? E B leria dessa base de dados, né? Então, assim, a gente colocaria uma base de dados aqui, e aí o A escreveria, o B escreveria, né? Isso aqui é o famoso ETL, né? Extract, Transform and Load. O que a gente faz aqui? A gente cria uma base de dados intermediária, né? Então ali provavelmente provavelmente o A vai ter a sua base de dados aqui internamente, o B vai ter a sua base de dados internamente, e eles usam essa base de dados como uma forma de comunicação. É melhor? Pode até ser. Por quê?
Porque eu vou quem vai ter que dar o suporte a receber essa carga de dados é o A, né? É a base de dados. Então, assim, a base de dados vai ter que aumentar ali a vazão de A. É interessante isso? Até é, mas pensa só. A continua acoplado a B. Por quê? Porque A tem que conhecer o esquema ali da base de dados de ETL. E se eu quisesse colocar um C aqui? Pensa só, eu quero colocar um C. E esse cara aqui vai ter que ler os mesmos dados, né? Então, para ele ter que ler os mesmos dados, o que eu teria que fazer? Eu teria que adicionar uma outra coluna na tabela, dizendo qual que é o status da leitura e mudar o ETL, mudar toda a lógica de ETL, porque eu teria um terceiro aqui, né, também uma terceira, uma terceira base de dados aqui, ó. Ele teria uma terceira base de dados aqui, controlando a coisa. Então, assim, ficaria complicado o ETL. Tudo deixa acoplado ao ETL. Então, nesse caso, né, tá todo mundo acoplado a essa base de dados. Então, se eu quiser mudar o ETL, eu vou ter que mudar o A, vou ter que mudar o B, vou ter que mudar o C, eu vou ter que mudar tudo, né? Então, assim, aí eu me pergunto, existe alguma forma de eu gerar uma comunicação em que ela não dependerá de A, B e C, ela não deixa acoplamento? Então, toda a ideia por trás do Kafka é, eu quero reduzir acoplamento, eu quero que A, B e C se comuniquem, né? Cada um tem as suas bases de dados aqui, reduzindo acoplamento. Então, o que eu faço, né? Eu coloco ali um sistema, vou chamar esse sistema de K, né? Sistema de K, onde todo mundo vai mandar mensagens e ler mensagens, né? Todo mundo vai mandar mensagens e ler mensagens. Então, esse sistema aqui, ele é orientado a mensagens. Eu mando e recebo mensagens, né? E aí, qual que é a responsabilidade desse sistema, né? A responsabilidade desse sistema é, primeiro, aguentar a carga, né? Então, ele vai ter que aguentar a carga ali. Deixa eu até botar aqui, ó. Responsabilidades de K. Vou botar K aqui, um nome genérico, não diz nada sobre nada, né? Vai ser o quê? Né? Aguentar a vazão, a vazão de todos os nós. Então, todo mundo que for entrar lá e comunicar com ele, ele vai ter que aguentar a vazão, né? Ele vai ter que ser o quê? Não adicionar acoplamentos entre os nós. Então, por exemplo, aqui, quando o A for escrever lá, né? O A, ele não tem que conhecer nada sobre o sistema B nem sobre o C. Ele tem que conhecer só sobre a informação que ele está dando, né? Então ele tem que pensar assim, olha, eu estou escrevendo uma mensagem aqui, que ela é ele tem um esquema tal ali, ele é um JSON, e eu vou escrever um tópico X, né? E eu vou escrever ali, eu vou desencanar. Tudo que eu quero saber em A, se minha mensagem foi recebida com sucesso, ela está salva lá, né? Beleza. Né? Então, é tudo que eu quero saber, né? O sistema também tem que ter, vamos pensar aqui, resiliência e garantia de persistência do dado. Então, o que o sistema tem que ter? Então, vamos pensar aqui. Como é que eu garanto que o sistema ele tem resiliência? Eu posso pensar, bom, em vez de eu ter um K específico, eu posso até reduzir o Kzinho aqui, ó. Reduzir ele e gerar um cluster desse carinha aqui, né? Então, eu posso ter não só um sistema, mas eu posso ter um cluster dele, né? Vou botar aqui send to back, né? Eu posso ter um cluster desse carinha aqui, ó. Então, esse aqui mais escurinho, ó. Mais escurinho, né? Opa, peraí. Aqui, mais escurinho. Botar 3 aqui para garantir que um cluster de 3 que é mais estável, né? E esses carinhas aqui, eles iam comunicar com o cluster, não com um nó específico, né? Então, eu digo assim, tipo, em vez de eu ficar comunicando ali com aquela base de dados específico, com aquele serviço específico, eu comunico com um cluster, né? Isso significa que, se uma hora eu quero fazer uma manutenção nesse carinha aqui, e eu pego e jogo isso aqui para... Eu jogo esse carinha aqui para ficar offline, beleza, ficou offline, posso subir de novo, né? Aí eu chego aqui, faço isso aqui offline, altero alguma coisa ali nele, faço ele subir de novo, né? E depois eu faço aqui,
bota offline, faço alguma coisa nele, posso fazer de novo. Esse aqui ele tem que suportar, ele tem que garantir a persistência dos dados, né? E como é que a gente garante isso, né? A gente garante com um negocinho chamado replicação, né? Os dados eles podem ser replicados. Então eu posso garantir que se eu mando uma mensagem, eu quero que se eu tenho um 3, eu boto que ela esteja salva em ao menos 2. Se eu boto que eu tenho 5 aqui, ó, vamos botar um 5, né? Um 5 nozinho, eu posso pedir que minha mensagem esteja em ao menos 3, né? N mais 1. E com isso eu garanto que, assim, mesmo que aconteça algo catastrófico ali, minha mensagem vai ser garantido, né? Então, eu quero criar um sistema assim. Beleza. É possível criar um sistema assim? É possível, né? Aliás, assim, isso aqui não é só uma, tudo isso aqui não é requisito dos sistemas orientados à mensagem. Aliás, se você quiser ler, eu tenho um trabalho que eu fiz há bastante tempo, né? Aliás, deixa eu ver quando é que eu fiz. Setembro de 2023, para o meu mestrado, que é sobre Message Oriented Middleware. Aqui nesse trabalho eu coloco as limitações do cliente-servidor, por que a gente precisa de uma solução, orientada à mensagem, né? E por e como classificar ele. Então, vou dizer o que quebrou, o produtor, o que quebrou, o que é chave, cabeçalho, copy, como é que a gente faz a gestão de fila, quais são os métodos de entrega, isso eu vou falar agora, né? Quais são os métodos de entrega do Kafka, né? Então, o Kafka é um sistema que ele surge nesse contexto. Ele surge assim, tipo, olha, a gente precisa, na verdade, ele surge dentro de uma empresa, né? Deixa eu até pegar aqui de volta, ó. Deixa eu, né? Cadê? Tá aqui, ó. O Kafka ele surge dentro de uma empresa chamada LinkedIn, né? Na verdade, hoje o LinkedIn ele é da Microsoft, mas ele surge dentro do LinkedIn para gerenciar as notificações. Então, o Kafka ele surge como dentro da empresa do LinkedIn, com o objetivo de estar ali dando suporte ao gerenciamento de notificações. Então, imagina ali que os servidores do LinkedIn iam gerar algum tipo de mensagem, né? Essas mensagens depois iam gerar notificações. Então, imagina que você ali alterou alguma coisa, eu não sei como é que funcionam as notificações do LinkedIn, né? Você publicou uma vaga ali no LinkedIn, né? E aí aquela sua ação ia gerar uma série de notificações e a lógica disso estaria em outros sistemas, né? E aí fizeram esse sistema que ele é open source, né? Ele é gerenciado por uma fundação que é Apache Foundation, né? Apache Foundation. Se você quiser saber mais sobre a Apache Foundation, tá aqui, ó. A Apache Software Foundation. Então, o Apache de Apache Kafka, né? O Apache de Apache Kafka, ele é por causa da Apache Foundation, né? E o Kafka, caso você não saiba, é um escritor, e aí eu não sei qual que é, vamos ver, Franz Kafka. O Franz Kafka é um escritor tcheco, né? De Praga, é um escritor de Praga, né? E aí, se você não sabe quem que é o Kafka, né? O Kafka é aquele que fez o livro do cara acordava como uma barata, um inseto repugnante, né? Se quiser que eu fale desse livro aí, eu já li, eu gosto bastante de Kafka. Aliás, eu tô lendo um dele chamado O Processo recentemente, né? Mas, e aí por que tem esse nome? Porque o Kafka, né? E aí vamos dar uma primeira ideia aqui da arquitetura. Ele é orientado à escrita. Então, a pessoa que criou o projeto pensou assim: vou escrever vou usar o nome de um escritor que eu gosto, né? Eu usou o Kafka ali, né? Porque ele é um sistema orientado à escrita. O que quer dizer que ele é orientado à escrita? Quer dizer que quando o broker, quando você aqui no seu serviço que está enviando a mensagem, envia a mensagem para um broker, né, ele vai selecionar alguém de um broker aqui específico. A primeira coisa que ele vai fazer é escrever essa mensagem num disco, né? Deixa eu pegar aqui um discozinho. Cadê? Eu tenho algum disco aqui? Não tenho nenhum disco aqui, né? Deixa eu botar uma base de dados aqui, né? Ele vai escrever essa. A primeira coisa que ele faz é escrever essa mensagem no disco. E depois escrever essa mensagem no disco, ele vai enviar para todo mundo, o B e o C, né? Então, o Kafka ele é orientado à escrita, né? Ele escreve de uma maneira bem mais eficiente ali, sem evitar dupla cópia, uns detalhes de implementação. Se você quiser ler mais aqui, vem na página do Kafka, né? Vem aqui, ó.
Apache, Apache Kafka. Você vê aqui na Apache Kafka. Se você quiser ler mais, você vê aqui em documentações. E aí vai ter em algum lugar aqui. Deixa eu olhar. Tinha um lugar chamado Books, né? Deixa eu ver se está Key Concepts aqui, né? Key Concepts. Deixa eu ver. Uma dica que eu já te dou: não leia os use cases daqui, né? Tem um negocinho aqui que é os use cases do Kafka, que todo mundo fala dos use cases. Os use cases do Kafka, que é um negócio que eles tiram dessa página que é super desatualizado, né? Talvez seja aqui Network Layer. Em algum lugar aqui ele vai dizer que ele é orientado à mensagem, né? Mas eu não quero falar da arquitetura do Kafka, quero falar mais do que a gente vai usar, por que a gente usa o Kafka, né? Então, o Kafka, ele é orientado à mensagem. Então, o sisteminha A, ele vai mandar uma mensagem para um negócio que a gente chama de tópico, né? Então, vamos vir mais para cá, vamos pegar aqui, vou botar o sisteminha A, né? Aqui de novo, ó. Sisteminha A, deixa eu botar aqui ele mais assim, botar um verdinho, né? Vou botar um sisteminha B aqui também. Vou botar um tomzinho mais amarelo, né? E aí a gente pode abstrair toda a questão de brokers e começar a pensar em tópicos, né? Aliás, eu tenho esse carinha aqui. Quando a gente vai escrever um tópico, a gente usa essa base de dados deitada aqui, né? E isso tem uma lógica, né? Porque assim, quando a gente pensa num tópico, ele é diferente de uma base de dados. Ele é realmente diferente, né? Aqui a gente tem mensagens, né? Aqui a gente tem mensagens. Aqui a gente tem entidades, né? E elas são entidades. E elas são diferentes. Qual que é a principal diferença entre uma mensagem e uma entidade, né? Uma mensagem, ela é orientada no tempo. Então eu posso ter duas mensagens iguais em intervalos de tempo diferentes, eles vão ser duas informações diferentes, né? Aqui ela não aqui é um dado não vou chamar de estático, porque ele pode ser alterado, mas ele é um dado identificado. Vou botar aqui, ó. É um dado identificado. Identificado. O que isso quer dizer? Que dado uma entidade, eu vou ter uma tabela, o identificador. Então, se eu altero uma identidade, assim, se eu tenho lá o ID tal do campo usuário, se eu alterar o usuário continua o mesmo, né? Só que a entidade continua a mesma. Aqui não, aqui, se eu enviar a mesma mensagem novamente, né? Vamos ver ali, pensar ali que Vitor fez um post no LinkedIn, né? Se eu enviar isso de novo, é outro post, é outra informação, né? Então, assim, mensagens elas são diferentes, né? Essa aqui é orientada no tempo, essa aqui não é orientada no tempo, né? Então, por mais que eu anexe um tempo ali em uma entidade, eu não estou dizendo que é orientada no tempo, né? A forma de consumo dela é orientada no tempo, né? Então, quando B for consumir as mensagens do tópico, vamos ver, A está enviando as mensagens no tópico aqui. E B está consumindo essas mensagens do tópico aqui, né? Então, quando eu vou consumir as mensagens de B, eu vou consumir essas mensagens ordenadas no tempo, né? Enquanto eu estou aqui, eu não vou consumir essas entidades. Quando eu tenho uma base de dados, né? Se eu tivesse aqui, deixa eu copiar aqui. Deixa eu copiar aqui esse carinha aqui, botar aqui em cima. Ó. Se eu colocasse aqui uma tabela, e colocasse uma base de dados, isso aqui não é orientado no tempo. Eu posso consumir as entidades da forma como eu quiser, implementar a lógica que eu quiser. Aqui não, aqui eu vou querer que seja orientado no tempo, porque também o tempo é uma informação do meu sistema, né? Então, a forma de consumo e a forma de dados que são colocados, né, são muito diferentes. Deixa eu botar aqui, ó, que são entidades. Elas não são orientadas no tempo, orientadas no tempo. Elas, deixa eu pensar, são mutáveis. Elas são mutáveis, né? Mutáveis, né? Enquanto aqui elas são imutáveis. Eu não posso alterar. Tá. Eu não posso alterar uma mensagem depois que eu envio ela. De maneira nenhuma. Ela é um fato no tempo. Enquanto uma entidade, eu vou lá e altero. Eu posso pegar e alterar. Obviamente, o banco de dados vai ter alguma lógica, né? Outra coisa que varia bastante aqui entre o Kafka e uma base de dados tradicional, né?
o esquema, né? Vamos pensar aqui, o esquema, né? O que é o esquema, né? É o esquema da mensagem, é o formato da mensagem, né? O esquema no banco de dados relacional, ele pertence à base de dados, né? Isso aqui é como eu vou alterar o esquema da tabela, né? Eu vou alterar a tabela, vou adicionar um novo campo na tabela. Você sempre adiciona um novo campo na tabela, né? No Kafka não é assim. Deixa eu pegar uma mensagenzinha aqui. Em algum lugar deve ter alguma mensagenzinha aqui desse carinha. Ó, aqui eu tenho uma mensagem, ó. Então, vamos pegar a mensagem 1, mensagem. Opa. Vamos pegar a mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3, né? Tá aqui, ó, mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3, né? O esquema, ele pertence à mensagem, né? O esquema, cada mensagem pode ter um esquema diferente, né? O Kafka literalmente não se importa com o esquema das mensagens. Você faz o que você quiser com as suas mensagens. Então, se eu quiser que essa mensagem aqui seja de um tipo A, de um tipo B e de um tipo C, todos no mesmo tópico, posso fazer isso. Nada me impede. Eu posso ter mensagem de 3, 4 esquemas ali do tópico. O só é importante que, assim, o B tem que saber resolver esse negócio aqui, né? Por isso que muitas vezes a gente usa um negocinho que a gente chama de esquema registry, né? Registro de esquema. Então, esse carinha aqui publica o esquema, né? E esse carinha publica. Que normalmente é um servidor HTTP, que a demanda dele não é elevada, porque ali, assim, vai ter 2, 3 tipos de esquema por tópico, né? Então, então é assim que funciona um Kafka. Né? Um Kafka, a gente não está falando de tabela, a gente está falando de tópico, né? E aí você deve estar pensando, então o Kafka é uma fila, né? Não, calma. Vou até tirar aqui da gravação. E dizer assim, Kafka não é fila. Apesar de Kafka ter dado alguns suportes à fila, mas o Kafka não é fila. Repita comigo, o Kafka não é uma fila. O Kafka, ele é um mecanismo de orientação, de comunicação orientada à mensagem no formato PubSub, no estilo PubSub, né? Então vamos voltar aqui para dividir a tela, ó. E aí você deve estar pensando, peraí, mas assim, se eu tenho um broker, se eu tenho mensageria, eu tenho fila. Não especificamente. Eu vou voltar aqui para um documento, né? Isso eu explico aqui no meu trabalho aqui, o Message Oriented Message, né? Middleware Oriented Message, né? Que se você olhar bem aqui, vai ter. Eu fiz esse mapa mental, que aí tem aqui 2 modos de entrega, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, não. Ele tem 2 modos de entrega, o ponto a ponto e o PubSub, né? Eu sei que tá bem pequenininho para você, mas assim, vai confiando aqui, que tá bem aqui no meu trabalho, depois você dá uma olhada, né? E eu até pesquisei ali, quando eu estava escrevendo esse trabalho, de onde surgiu essa ideia, qual foi a primeira publicação sobre o assunto, né? Obviamente que eu tinha que, como eu estava no trabalho acadêmico, eu tinha que encontrar publicações acadêmicas, né? E provavelmente os blogs se perderam, né? Mas eu achei ali, se não me engano, em 98 ou 99, né? Um documento eu achei um documento, um paper, a Case of Message Oriented Middleware, né? Que era um case, deixa eu procurar aqui, a Case of Message Oriented Middleware. Esse paper aqui, deixa eu ver se foi esse paper aqui. Esse paper eu li, né? Ele não tem a data aqui, mas eu acho que ele é bem antigo, de 90 e cacetada. Ele é uma pessoa que está defendendo o uso de um Message Oriented Middleware. Ele fala assim, olha, a gente tem um sistema de servidor, ele é muito importante, mas a gente poderia ter outro tipo de informação. E ele defende que deveria ter um Message Oriented Middleware, só que esse paper aqui, ele defende um caso bem particular que ele seria público, né? Então seria um middleware público onde teriam diversas informações. Você subscreveria a público no sentido assim, de tipo, ele é aberto e mantido por, sei lá, diversas pontas, né? Onde a informação que você quiser estava lá, você subscrevia, você consumia aqueles dados e você processava aqueles dados, né? Mas aí assim, depois eu pesquisei mais sobre o assunto e falei assim, tá, beleza, mas quem escreveu isso? Quem escreveu a primeira pessoa que escreveu a arquitetura disso, né? E aí eu achei um documento, né? Aqui eu tô a versão mais recente dele, que é do Jakarta, né? O Jakarta Message, né? O documento o primeiro que eu achei foi se não me engano, é o Java Message, né? O JMS, Java Message System 0.8, versão 0.8, 0.9, alguma coisa assim, né? Não era nem 1.0, onde ele definia aqui os tipos de mensageria, né? E aí ele define aqui o primeiro tipo, o ponto a ponto, né?
que é o ponto a ponto? É quando eu estou enviando uma mensagem, né, para uma fila e eu sei que existem um tipo de cliente do outro lado. E esse cliente vai consumir e dar o acknowledge daquela mensagem. Por que tem que dar acknowledge na mensagem, né? Porque a mensagem ela não pertence à fila, né? Ela deve ser consumida por outros, né? Então a fila é uma forma de buffer, né? Então eu envio ali como buffer, eu espero que aquilo seja consumido. Na hora que eu dou acknowledge, a fila remove a mensagem ali e segue a vida, né? Então ali você vai ter uma fila crescendo, né? Se você quiser aumentar o número de clientes, você vai consumir mais rápido essa fila, mas dando acknowledge, a mensagem é consumida. Então, no ponto a ponto, você envia uma mensagem para o outro ponto e você espera que ela seja consumida por um outro ponto, né? O Kafka dá suporte a isso. Existem algumas KIPs ali que estão dando suporte, estão tentando dar suporte a isso, mas assim, eu vou muito atrás porque a arquitetura do Kafka é diferente, né? A arquitetura do Kafka ela é distribuída e para ela dar suporte a isso, ela teria que ter algumas gambiarras ali. Digamos que esse é o nome, né? Então o Kafka não dá suporte à fila, né? O Kafka, ele funciona no formato que a gente chama de Publish Subscript Message Style, né? E aí volta para esse carinha bem aqui, esse carinha que eu falei, a Case of Message Intermediary. Lembra que eu estava falando ali de uma plataforma pública de envio de dados, né? Imagina aqui, ó, vamos pegar o caso de uso que eles botam aqui, né? Ele tem uma bolsa de valores, né? A bolsa de valores, a bolsa de valores Nova York, ou a Nasdaq, estão enviando ali cotação de tickets, né? Eles chamam de tickets, né? De informação. E aí os aplicativos vão consumir essa informação e vão processar, né? Então observa que esse aplicativo aqui vai consumir essa informação, esse aqui vai consumir essa informação, mas ele não chega para o tópico e fala assim, olha, ó, a mensagem foi consumida, então não manda mais para esse outro carinha aqui. Não, não. Faz sentido ele ler essa informação, consumir e tá tudo bem, assim, tipo, os dois vão consumir essa informação. Então, quando a gente tem um publish e subscribe, a mensagem ela não é direcionada para um cliente específico. Ela é enviada para o tópico, ela pertence ao tópico. E aí, o cliente, quando for consumir, ele vai consumir uma sequência ordenada de mensagens, né? E aí, assim, vamos pensar aqui, ó. Aqui eu tenho um tópico, um cliente publica por um tópico, né? E aí, observa a nomenclatura. Aí, aqui eu tenho o tópico, né? Aqui eu tenho a fila. Por que tópico e fila, né? Porque tópico, eu estou dizendo aqui que quando eu subscrevo a um tópico, eu subscrevo a um assunto, né? É que nem você tem ali um fórum, né? Tem um fórum ali, eu estou me subscrevendo num tópico X, eu quero consumir tudo daquele tópico X. Se um fulaninho ou outro subscrever aquele tópico, ele também vai querer consumir tudo daquele tópico X. Eu não quero que a fila identifique, não, essa mensagem já foi consumida pelo fulano X, o Vitor não vai mais consumir. Não. Então, observa que é diferente o contexto, né? Tanto que eu vi esses dias uma descrição, agora eu perdi até quem falou, né? Que um é orientado ao processamento, né? Então aqui eu vi uma mensagem para ser processada em outro lugar. Esse aqui é orientado à informação. Eu estou enviando uma informação e quem quiser processar, que a processe, né? Então eu vou ter o cliente 2 e o cliente 3 que vão estar processando ali. Então ele vai o quê? Ele vai subscrever e vai começar a enviar essas mensagens, que a mesma mensagem pode chegar para o cliente 2 e para o cliente 3, né? Aqui não, a mesma mensagem vai ser enviada só mais uma vez. Aí você pode estar pensando, tá, beleza, mas isso vai me limitar muita coisa, né? Porque assim, eu só vou poder ter um cliente B aqui, né? Só o cliente B vai receber uma mensagem só. Não, não, você não vai poder ter um cliente B, você vai ter um cluster de cliente B no Kafka. Esses clusters, eles são identificados, eles identificam assim, ó, esse carinha está num cluster aqui, né? Esse cluster ele tem um identificador B. Então, ele vai eleger um líder aqui e falar assim, ó, esse aqui é o líder de vocês, né? E aí, assim, o líder vai definir assim, ó, cara, eu vou consumir as partições X, Y, Z e você vai consumir as partições WCX, né? Aí, se alguém fala assim, beleza, mas eu preciso de 3, aparece um terceiro aqui, né? Esses caras entram num negócio que a gente chama de operação de rebalancing. Rebalancing. Que aí o que acontece? O que é a operação de rebalancing? Esse cara fala assim, beleza, surgiu mais um. Então a partição 5 vai sair daqui e ir para cá. E aqui a partição 6 vai sair daqui e ir para cá. Né? Eles distribuem as partições. E esse cara vai distribuir a partição 5 e 6. Esse aqui vai ficar com 1 e 2, 3 e 4.
eles distribuem as partições entre si. Então eles rebalanceiam a carga, né? Então, assim, o Kafka ele tem todos esses suportes ao consumo do tópico. Isso aqui é um tópico. Então, a mensagem, né? Eu gosto de pensar assim, né? A mensagem ela é uma informação que ela é enviada para o tópico. Quem quiser subscreve essa informação no tópico, né? Então, com isso aí a gente falou bastante de Kafka, né? Assim, não quero que esse cafezinho se estenda bastante, né? Mas o que eu quero dizer para vocês? Assim, eu dei muita bibliografia aí, se você quiser, vocês leiam, né? Mas o Kafka, em resumo, ele não é uma base de dados, né? Ele pode até atuar como uma base de dados. Aliás, assim, ó, tem um paper chamado Kafka Inverted Database. Tem esse paper aqui, ó, chamado de Kafka, a database invertida. Aí essa palavra que eu até essa palavra que eu até confundo ele. Vamos lá, vamos ver aqui. O banco de dados invertido, mas não corrompido, né? Esse aqui é corrompido e nem comprometido, né? É um banco de dados invertido. Aí, por que fala que o Kafka é um banco de dados invertido, né? Porque esse mecanismo de fila, né? Esse mecanismo de fila, ele chama, eu ia falar isso no próximo, né? Ele chama write ahead log, que é normalmente o centro das bases de dados. Então isso aqui é o core da base de dados. Isso aqui chama write ahead log. Mas o Kafka não é um write ahead log, ele é um distributed write ahead log. Né? Ele é diferente. Ele não é. A gente vai falar disso no próximo cafezinho ali. A gente vai falar de tópico, o que é o tópico, como é que o tópico funciona por dentro e como é importante saber essas informações. Né? Então, fazendo um grande resumo aqui, né? O que é o Kafka? O Kafka, ele é uma base de dados invertida, né? Vou chamar de base de dados invertida. Ele não é uma base de dados, ele é um Message Oriented Middleware, né? Que ele tem a função de aguentar uma vazão de processamento muito alta, ele tem uma função de conectar diversos nós de um sistema distribuído, né, aguentando essa vazão, não criando acoplamento entre esses sistemas. Então, assim, eu posso anexar um sistema D ali, um outro sistema, posso botar quantos sistemas eu quiser, o Kafka vai tentar dar suporte aí, tentar no sentido assim, de, tipo, ele vai fazer o melhor dele para dar vazão. A gente vai falar disso nos próximos cafezinhos dessa série, né? Ele não cria acoplamento, ele aumenta a resiliência, os dados podem ser replicados. A gente vai falar disso no próximo, a gente vai falar de tópicos, né? Então, Kafka é algo que é muito bom, né? A gente tem que ter muito cuidado com o uso do Kafka, porque o Kafka não é uma base de dados, né? Aliás, eu recomendo muito um vídeo que eu falei, fiz há bastante tempo. Aliás, é o primeiro vídeo do meu canal, que depois eu regravei, eu dei uma aula sobre modelagem de sistemas orientados à mensagem. Né? Foi o primeiro vídeo do meu canal que eu dei uma palestra no FreeSol. A galera curtiu bastante, né? Aliás, foi muito interessante essa palestra, né? Porque era um evento, tava tendo uma palestra. E aí o cara fez uma palestra sobre Postgres, assim, falando das limitações do Postgres, né? Era como usar Postgres, mas assim, olha, quando chega nesse ponto, aí o Postgres não é a solução. E ele falava o tempo todo, quando chega nesse ponto, o Postgres não é a solução. Quando chega nesse ponto, o Postgres não é a solução. E aí eu tava lá e falei assim, uau, cara, minha próxima palestra foi assim, olha, eu falei assim pros caras, eu tinha uma palestra aqui, mas dada a palestra anterior, o cara quebrou minha palestra inteira, né? Então por que quebrou? Porque tudo que ele não era a solução, eu cheguei lá assim, a gente pode usar o Kafka, a gente pode usar o Kafka, a gente pode usar o Kafka, né? E aí eu comecei a falar sobre modelagem de sistemas orientados a eventos, né? Porque você sai ali de uma lógica de entidade para uma lógica de evento, né? E nesse vídeo, né, que é um vídeo aula, né? Que é um vídeo aula, quer dizer que ele tem roteiro, ele foi preparado, assim. Esse vídeo aqui que eu fiz hoje não tem roteiro. Cafezinho não tem roteiro. Cafezinho eu pego o meu xícarazinho e vou falando, né? Eu vou falar ali como é que a gente modela esses sistemas, quais são as ideias por detrás da modelagem de sistemas, né? Então, foi esse meu primeiro vídeo sobre o cafezinho, né? Uma série que eu tô fazendo sobre Kafka, né? Eu espero ter te ajudado com uma coisa. Então, se você gostou, dá seu like, comenta, compartilha, manda naquele grupo de seus coleguinhas ali de trabalho que querem usar o Kafka para processar log, que é uma coisa que no momento a gente vai falar ali, por que a galera fala tanto disso, né? E por que esse não é o principal caso de uso do Kafka, né? Kafka, ele conecta sistemas, ele não é para processar, ele não foi feito para processar log, isso não é gratuito, né? Então, a gente em algum momento vai falar desse caso de uso, né? Então, galera, muito obrigado. Espero ter te ajudado em alguma coisa. Eu conto com o seu like, subscreva o canal, dá o joinha, hype o vídeo se possível e bom cafezinho para você. Valeu!